Enquanto isso, aqui no Brasil, o preço dos combustíveis subindo. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública acionou o Conselho Administrativo de Defesa Econômica para investigar esses aumentos nos preços dos combustíveis, principalmente aqueles registrados em 4 estados e no Distrito Federal. O objetivo é investigar os preços praticados pelas distribuidoras. Em São Paulo, os postos de combustíveis estão praticando preços de diesel, gasolina e etanol até 8,4% mais elevados nessa semana, após o petróleo atingir as maiores cotações em quase 3 anos. Lembrando que a Petrobras ainda não anunciou qualquer aumento nos combustíveis por causa da guerra no Oriente Médio. Para falar sobre esse assunto, quem está aqui com a gente agora é o diretor de novos negócios da Refina Brasil, Matheus Soares. Matheus, muito obrigado por nos atender aqui no Poder e Mercado. Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite aos ouvintes também. Um prazer estar aqui com vocês para falar dessa loucura que a gente tem vivido aí nos últimos dias. Exatamente. A Refina Brasil, ela representa refinarias independentes, é isso, né? Isso, nós representamos as refinarias independentes, salvo algumas exceções, né? Estamos presentes no norte do país, no estado da Bahia, no estado de São Paulo, e estamos acompanhando, né, junto das nossas associadas, esses desdobramentos do conflito que estão impactando aqui nossas atividades e principalmente acompanhando como é que isso tem se reverberado no mercado, né? Como vocês já puderam antecipar, com o aumento do preço, principalmente quando a gente fala do diesel, né, nos últimos dias. Agora, a Refina Brasil tem defendido publicamente que a Petrobras aumente o preço dos combustíveis. Por quê? Existe uma situação um pouco delicada que a gente vive no Brasil, que é o fato de que, apesar de nós sermos autossuficientes na produção de petróleo, o Brasil ainda não tem autossuficiência na produção dos derivados, né? Quando a gente fala das refinarias da Refina Brasil, a gente ainda tem uma exposição de pelo menos 30% ao petróleo importado. O que isso quer dizer? Eu vejo um montante de petróleo sendo produzido no Brasil que no final do dia eu não consigo comprar a um preço competitivo e sem a precificação desses patamares internacionais com os efeitos da guerra. E isso me expõe naturalmente a essas altas de preços que nós comentávamos aqui, que a gente viu nos últimos dias, oscilando em um único dia de $90 a $120. Então, a gente vem defendendo que isso seja avaliado de uma perspectiva até um pouco mais ampla, não necessariamente da Petrobras aumentar o preço, mas a gente refletir como política pública se faz sentido eu manter as refinarias privadas tendo que competir com uma exposição tão grande ao risco internacional e tendo que praticar o preço que o nosso petróleo, né, que o custo desse petróleo impõe, ao mesmo tempo que a gente tem que competir com as refinarias estatais que praticam artificialmente os preços baixos. Ora, não por outro motivo, a gente vê, inclusive no mercado internacional, reverberar essa decisão da Petrobras de manter uma defasagem tão alta em relação ao preço dos combustíveis. Né? E no final do dia, a gente sabe que esses efeitos de manter os preços artificialmente baixos, quando todo o mercado está sofrendo essa pressão, ele cobra um preço no final do ciclo. Né? Então, por que a gente bate tanto nessa tecla? Porque eu, refinaria privada, eu não tenho a possibilidade de manter o meu preço baixo, porque do contrário eu quebro. E, ao mesmo tempo, quando a gente olha para a capacidade da Petrobras de abastecer o mercado nacional, a gente também encontra falhas. Olha, no Rio Grande do Sul, a gente está vendo, né, notícias recentes agora de que, por escassez de diesel, a Petrobras está optando por fazer leilões de diesel às distribuidoras para que não haja uma arbitragem de preço tão alta por parte das distribuidoras e pressione o custo do combustível para o consumidor final. Ou seja, a gente está mantendo o preço artificialmente baixo, mas eu não consigo abastecer todo mundo e, ao mesmo tempo, eu prejudico a condição de competitividade das refinarias privadas. Parece ser um cenário de tempestade perfeita, mas isso é só um sintoma de algo que a Refina Brasil vem falando há muito tempo, da importância da gente construir a autossuficiência energética do país, principalmente em relação a combustíveis,
que ainda são boa parte da matriz energética aqui do nosso país, junto com os biocombustíveis e com os veículos de frota elétrica. Júlio. Matheus, queria entender uma coisa. Como a gente já noticiou mais tarde, quer dizer, antes disso, o CAD abriu um procedimento investigatório por preços abusivos em 5 estados, incluindo o Distrito Federal. Como você sabe, a Petrobras não, até onde se tem notícia, não aumentou o preço ali para as refinarias, né? Eu queria entender o seguinte: as refinarias privadas que eventualmente fazem a importação já estão repassando aumento de custos para essas distribuidoras, ou as distribuidoras estão aumentando por conta própria? O que está acontecendo exatamente nesses mercados? Júlio, obrigado pela pergunta. Do ponto de vista das refinarias privadas, esse elemento guerra ele vem sendo precificado já há algum tempo pelo fato de que o meu vendedor, o meu fornecedor estrangeiro, ele já precificou isso muito antes, né, dessa situação chegar no ápice que a gente vê hoje. Então, do ponto de vista das refinarias privadas, à medida em que nós nos pautamos, em boa medida, pela uma estrutura de custo internacional, é seguro dizer que o modelo de mercado que nós praticamos, ele segue essa lógica de tentar precificar no derivado os efeitos do aumento de custo. O que a gente tem que entender aqui na realidade da refinaria privada, Júlio e demais colegas, é que a gente tem no petróleo 80% do custo do produto final que eu boto para a distribuidora. Então, por mais que eu não possa falar pelo que as distribuidoras estão praticando, a verdade é que as refinarias independentes elas seguem esse modelo de precificação e isso acaba gerando, sim, a necessidade de repasse. O que o CAD deve se debruçar é justamente se isso tem acontecido de maneira regular. Do ponto de vista das refinarias privadas, nós fazemos isso dentro de uma estrutura de custos e preço que observam esses elementos internacionalizados. Se outros agentes de mercado estão fazendo isso de maneira regular, nos parece ser o que a Autoridade de Defesa da Concorrência vai apurar e vai poder esclarecer. Matheus, então qual que é a solução? Porque você então está dizendo que as refinarias privadas elas têm a sua estratégia de preços. A Petrobras também tem uma fórmula de cálculo dos preços que leva em consideração vários fatores. É uma fórmula secreta, mas também leva em consideração o fato de que a Petrobras consegue extrair petróleo aqui no Brasil por conta de tecnologia muito barato. Então, é um dos motivos pelos quais a Petrobras diz que não precisa transmitir imediatamente esse tipo de choque de preço. Eu queria entender o seguinte: quando você diz que o Brasil precisa discutir estruturalmente esse sistema, o que você quer dizer? Qual que é a solução, então? Olha, existe uma coisa que nós na Refina Brasil, por fundação, desde a nossa fundação a gente defende, que é o fato de que a gente tem que comemorar essa eficiência que a Petrobras atingiu no elo de upstream, sim, como brasileiro, eu acho que é necessário reconhecer isso. Agora, existem alguns problemas e algumas questões que poderiam ser discutidas de maneira mais aberta e olhando um pouco para um ambiente de concorrência que nos parece ser fundamental. Acho que o primeiro deles é o fato de que hoje existe uma estrutura de mercado, muito por conta do histórico que nós temos no setor de refino, né, que há pouco saiu de uma lógica de monopólio, em que eu tenho a maior produtora de petróleo sendo também um agente dominante, né, mais de 60% do mercado, no elo de refino. E o que a gente nota é que as condições de fornecimento de petróleo para as refinarias independentes não se equiparam, e aí a gente pode discutir se isso é uma questão somente de eficiência ou se é uma questão de controle de mercado, não se equiparam às condições e à disponibilidade que as refinarias privadas têm acesso ao óleo nacional. Ou seja, quando a gente olha para essa realidade e tem por necessidade que se expor ao risco internacional, e aí eu estou falando de frete, seguro, a própria cotação internacional, isso faz com que, num cenário em que o Brasil ainda precisa importar 650 mil barris de derivados, diesel, gasolina, enfim, todos os dias, nos parece fazer sentido questionar se
a ideia de subsídio no preço final do combustível não seria melhor representada numa política pública que garantisse acesso mais isonômico, mais competitivo ao petróleo nacional. Porque a gente industrializaria esse petróleo aqui, produziria esse combustível aqui e aumentaria as reservas nacionais de combustível no país. Ou seja, mitigaríamos mais esse risco. Algumas outras medidas que a gente pode falar também, por exemplo, é sobre a gente aprimorar os modelos de comercialização do óleo da União. Ou seja, sempre que eu tenho a exploração do petróleo na costa brasileira, a União tem direito a uma parcela desse óleo, né, que hoje é comercializado, esses contratos são geridos pela PPSA, que faz um trabalho belíssimo quando a gente olha para fim de gestão desses contratos. Agora, esse petróleo da União, em momentos como esse, eles poderiam estar sendo utilizados para justamente mitigar essas medidas de preços ascendentes, críticos, né, digamos assim. Só que qual que é o gargalo? Hoje, no Brasil, você só consegue comprar esse petróleo da União se você for retirá-lo na plataforma. Só que a disponibilidade de navios petroleiros hoje, quando não estão concentrados na Petrobras e sendo utilizados para sua atividade econômica, eles são absolutamente escassos no país. Então, se a gente conseguisse também, e a Refina Brasil tem algumas propostas, né, tem algum plano que a gente carinhosamente chama aqui de pró-refino, né, pudesse endereçar esses mecanismos logísticos para que a gente reduzisse os custos de refinar esse petróleo no Brasil, a gente acredita que a gente conseguiria ter menos exposição ao risco internacional e neutralizar esse contrassenso de ser um país que está ali entre o top 10 produtor nacional global, aliás, de petróleo, inclusive com a margem equatorial tende a chegar ali próximo do top 5, mas ainda ser deficitário em diesel, em gasolina, e ver, por exemplo, o mercado do agronegócio desabastecido no Rio Grande do Sul no momento de colheita de safra. Ou seja, existem vários caminhos, né? A ANP tem sido uma aliada nessa jornada, a gente vem construindo isso junto com o Ministério de Minas e Energia, mas fato é que a gente ainda enfrenta essas situações Matheus, de ter... Oi? Eu tô seguindo aqui teu raciocínio e só me fica uma dúvida. Claro. Investimentos como esses que você está defendendo, investimentos em refinarias, são investimentos de longo prazo, são altos investimentos, e a gente está num cenário em que muita gente defende o contrário, defende a descarbonização da economia. Existem grupos interessados, existe dinheiro disponível para esse tipo de investimento e você vê de fato espaço para que isso aconteça? A gente entende que hoje o mercado ele tem aceitação para alguns modelos de investimentos. Obviamente, quando a gente olha para a transição energética, e aqui na qualidade de diretor de novos negócios, a gente acompanha muito de perto, né, os investimentos em biorefino, em produção de combustíveis renováveis, há um apetite muito grande para isso. Só que o Brasil ainda não está num patamar de se dar ao luxo de sacrificar outras fontes energéticas. É muito parecido com o que você falou, que eventualmente grandes investimentos em novas infraestruturas de refino não se justifiquem, né? Quando a gente olha para o cenário de transição energética e todo o volume de recursos que isso demanda. Agora, na nossa visão, atacar isso por outra via, ou seja, aumentar a eficiência das nossas refinarias e estimular que, por meio da garantia de fornecimento firme de petróleo nacional, redução de algumas inconsistências regulatórias que ainda são herança desse monopólio, dessa situação de monopólio que a gente vivia até 2021. Com isso, a gente pode não só tornar o mercado de refino mais atrativo no país, mas a gente consegue também estimular algo que a Refina Brasil vem apoiando, tem alguns estudos sobre, que são refinarias de menor porte, focalizadas em atender às demandas regionais, porque as nossas refinarias elas são majoritariamente costeiras. Mas hoje o que a gente vê é o centro-oeste, é a região norte, sofrendo com desabastecimento em situações como essas. Imagine que uma grande frota de diesel poderia ter a sua pequena refinaria voltada, ou a sua biorefinaria voltada ao abastecimento da sua própria frota. Então, existem ideias, existem mecanismos que nós vimos, já estamos discutindo com investidores já há algum tempo, né, nesses roadshows que são feitos, mas demandam alguns ajustes regulatórios que a Refina Brasil incessantemente vem trabalhando para tentar suprir. Júlio.
Matheus, eu queria aproveitar a tua deixa para te perguntar o seguinte: há notícias de que essa situação no Golfo acabou afetando também a produção de alguns países, né? Houve queda já de produção, estima-se em torno de 6% no Iraque, nos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e o Kuwait, né? Ao mesmo tempo, assim, por força dessa situação de bloqueio ali no Estreito, você não tem importação, pelo menos não se tem notícia de operadores que tenham mandado alguma carga para cá. A minha pergunta é a seguinte: quanto tempo as refinarias, especialmente as privadas, que não usufruem do benefício que a Petrobras tem, né, de produzir o petróleo, elas vão aguentar? Porque há notícias de que se aguenta, tem estoques para 40 dias ou algo desse porte, né? O que pode acontecer, afinal, assim, com essas empresas? O que a gente vê aqui é que, de fato, esse talvez pro mercado do refino seja o maior risco no momento, né? Não apenas pelo fato de que a gente está na iminência de um agravamento da situação, ao que tudo indica, no Estreito de Hormuz. Houve notícias, inclusive em contatos que nós temos na região, de que avança a ideia de instalação pelo Irã de minas navais no Estreito, e não sabemos ainda a dimensão da resposta norte-americana, e, obviamente, uma redução ainda maior do fluxo de exportação de óleo da região do Golfo, lembrando sempre que a Arábia Saudita é o segundo maior fornecedor de petróleo para o Brasil. No nosso ponto de vista, o que a gente tem tentado fazer como entidade, mas também as empresas nos seus acordos comerciais, e aí nós temos comportamentos um pouco diferentes, realmente controlar esses estoques, obviamente garantindo o abastecimento e acompanhar a situação. Mas hoje, Júlio, a gente pode dizer que essa questão da escassez dos estoques é um ponto de atenção, principalmente porque para uma refinaria paralisar suas operações em função da falta de óleo é um cenário que, por vezes, se faz necessário, mas está longe de ser o ideal, né, para o modelo de negócio. Então, ainda não dá para dizer ao certo como isso fica do ponto de vista horizontal para todas as refinarias, mas talvez um dos maiores elementos que está sobre a mesa hoje, que a gente pode chamar da pilha da crise, né, junto com as questões do conflito. Dos contatos que você tem feito e que a Refina Brasil tem feito, Matheus, nada assim, nenhuma perspectiva para o fim desse conflito? O que vocês recebem de informação? O que a gente nota é que, as promessas que a gente escuta dos Estados Unidos, né, hoje foi tido como um dos dias talvez mais pesados do ponto de vista do conflito, né? Isso se confirma, a gente verifica que Teherã tem sido fortemente atacada, e essa notícia da possível instalação de minas navais no Estreito de Hormuz é só um indício do que vocês próprios vinham falando, né? Do potencial escalada do conflito em função da sucessão por um modelo ainda mais rígido de governança ali do país pelo filho do Ayatollah. Então, é um momento de transição que a gente tem acompanhado, né? Mas, evidentemente, que a resposta americana já foi dada no sentido de que, se isso for feito, será um agravamento mortal e tantos outros adjetivos utilizados ali pelos porta-vozes da Casa Branca. Ainda com um discurso de que o conflito está próximo de se encerrar, mas, na prática, não é isso que a gente verifica, né? Ouvindo, coletando um pouco de informação diretamente ali da região. Matheus, muito obrigado por nos ajudar aqui, trazendo suas informações, suas análises aqui para a gente. Volte sempre aqui ao Poder e Mercado. Uma boa noite para você. Imagina, muito obrigado. A Refina Brasil fica à disposição. Uma boa noite para todos, pessoal.